Olá, boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto. Eu sou Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela rádio Universal AM 810 de Santos, e você nos vê pelas redes sociais também, imagens do Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir com o programa. O número do WhatsApp é o 973350038, 973350038. E nas redes sociais, pessoal, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é sexta-feira, é praxe por aqui, sempre a edição do programa Gente que Fala em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. E às sextas-feiras, por aqui, a gente conhece o trabalho realizado na Segurança Pública Paulista, pelos nossos policiais militares. E para essa conversa de hoje, eu apresento o primeiro-tenente Aldrey Sudati do Carmo. Tudo bem, tenente Sudati? Seja bem-vindo. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Prazer enorme estar aqui. Muito obrigado pela presença. E também com a gente o primeiro-tenente Bruno Ferreira Souto, Tenente Bruno Souto, ambos são do 1º Batalhão de Polícia de Choque Tobias de Aguiar Rota. Tudo bem, Tenente Bruno Souto? Boa tarde, Mauro, tudo bem? Boa tarde a todos que nos ouvem. É um imenso prazer. É muito bom recebê-los. Obrigado pela presença, Tenente Sudati e Tenente Bruno Souto, ambos do 1º Batalhão de Polícia de Choque Tobias de Aguiar Rota. E o 1º Batalhão de Policiamento de Choque Tobias de Aguiar completa esse ano, 2021, 130 anos de fundação, de existência, e desde a sua criação teve o seu efetivo presente em conflitos de roubo a banco, a diversos casos de grande perigo, e também participou de momentos marcantes da história do Brasil. Tenente Sudati, a gente acho que precisa pontuar diversos momentos, né, aí do 1º Batalhão de Policiamento de Choque até se tornar rota, né? A rota começou em 1970, mas como eu destaquei aqui, 130 anos do 1º Batalhão, isso vai lá para o comecinho da nossa República. Como é que tudo começa? Onde é que está o berço? Na verdade, Mauro, o início da construção do nosso quartel ele data de antes da nossa República, né? Começou lá em 1888 com o arquiteto Ramos de Azevedo. Ele idealizou esse quartel por ser o berço, né, de uma das primeiras tropas paulistas. A conclusão dele se deu em meados de 1891, quando o quartel foi ocupado, e desde a sua ocupação já começou a atuar nas diversas revoltas que tivemos ao redor do nosso país, prestando apoio para as tropas federais também. É o que temos de mais antigo na Polícia Militar, é o 1º Batalhão, que é a rota hoje em dia? Sim, é o batalhão com mais tradição, que mais carrega, né, a história do povo paulista em cada tijolo desse quartel. Tenente Bruno Souto, como é que o 1º Batalhão vira rota, Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar? Eu destaquei aqui em 1970, mas teve aí toda uma evolução, né, dentro do 1º Batalhão até chegar nesse momento. Como é que tudo se desenrola? Mauro, você bem apontou, né? O batalhão esteve presente em várias campanhas, né? Marcado na história do Brasil, São Paulo. E na década de 70, né? São Paulo estava vivendo um problema das guerrilhas, né? Lamarca e todo o envolvimento, né? E o batalhão fez presente, né, na criação das rondas bancárias, né? O que consistia? Era fazer frente aos crimes que estavam ocorrendo na época. Então, da sua criação, foi utilizado, né, a mudança, né, da tropa a pé, da tropa utilizando caminhões, e colocou-se o implemento das viaturas, né, as viaturas leves. Então, foi a primeira modalidade de policiamento que conseguiu dar uma pronta resposta frente aos crimes naquela época. Então, daquele surgimento, daquela necessidade, foi se criando o que é a rota hoje.
Agora, dentro da própria evolução da rota, tudo por conta até, né, de como a gente hoje conhece a criminalidade, a rota veio também com esse objetivo, né, acompanhando também como é que a própria criminalidade está evoluindo, né? Sim, sim. Um dos principais pontos, né, da rota é fazer frente aos criminosos, né, os crimes ultraviolentos, né, que a gente pontua na data de hoje, né. Então, a gente percebe aí com os noticiários, com a parte da mídia, né, que nos ajuda muito, que os criminosos cada vez mais estão utilizando de equipamentos, armamentos diferenciados. E a rota tem essa obrigação, né, de, vendo essas necessidades, sempre evoluir, buscar conhecimentos e ferramentas para combater esse crime. Então, a rota é a tropa de elite responsável para combater esse tipo de crime organizado, né? Tenente Sudati, Rota Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, na verdade é uma sigla, né? Quem foi Tobias de Aguiar? É o patrono. Agora, para contar um pouquinho da história dele para o nosso público que não tem o conhecimento. O brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, ele foi o fundador, né, o criador do que hoje é a Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? Lá nos primórdios, desde da criação do Corpo Policial Permanente, posteriormente Força Pública, até se tornar Polícia Militar, remonta a nossa história lá para o ano de 1831, onde foi criado, né, o primeiro Corpo Policial de São Paulo, com 100 homens de infantaria e 30 homens de cavalaria. Esse foi o efetivo inicial do nosso corpo policial. E o brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar foi o responsável por coordenar e comandar essa tropa da sua criação. O quartel da Avenida Tiradentes, aqui na região central de São Paulo, onde a rota está, sempre foi lá? Sim, o efetivo já foi deslocado para outros locais, mas da fundação do batalhão em diante, né, que se deu em 1891, nunca mais saiu, nunca foi aquartelado em outro lugar. Então, muitas vezes as pessoas perguntam para a gente, né, a rota ela fica aquartelada em outro lugar? Não. O quartel, o nosso quartel é o Batalhão Tobias de Aguiar. E é a casa da rota desde 1970. Nunca houve outro batalhão que utilizasse a nomenclatura rota para designar a modalidade de patrulhamento que realizava na época e até os dias atuais. Tenente Bruno, a sociedade entende a rota como algo diferente da Polícia Militar, até chega a entender a rota como não sendo Polícia Militar, porque é uma tropa diferenciada, uma tropa de elite, até o fardamento é diferente, a gente precisa falar disso também, né, para sempre lembrar, né, que no reconhecimento do policial da rota é diferente, né? A população chega a entender a rota como algo que não é a Polícia Militar, sendo que é tudo, evidentemente, a mesma instituição? Sim, algumas vezes, né, que a gente está no nosso patrulhamento tático de rota, tem essa diferenciação, né? As pessoas pensam que a rota é uma polícia à parte, né, que não faz nem parte da Polícia Militar, nem de outra esfera, é só a rota, né? Mas aí a gente acaba explicando para eles, né, que é uma tropa do Comando de Policiamento de Choque, né, que a função dela é essa, estar presente nos locais com maior índice criminal, fazer frente aos crimes mais graves, né, na proteção da sociedade. E, em especial, também o apoio, né, aos programas de policiamento territorial. Então, a rota estar junto com a polícia, com os batalhões da Polícia Militar. Agora, destaca o fardamento, Tenente Bruno Souto, as diferenças em relação ao que a gente vê nos policiais que não fazem parte da rota, a boina, enfim. Sim, hoje a rota está com um novo fardamento, né, desde do ano passado, né, do começo do ano passado. Nós estamos né, com esse novo configuração de fardamento, né. O que diferencia um policial de rota com o policial do 190 todos os aspectos, né. A boina, nós utilizamos boina preta, o braçal, né, braçal de rota do
sei se dá para mostrar aqui. Sim, sim. É hoje nós utilizamos o fardamento camuflado, né, com a combat shirt, um fardamento mais operacional, né, que ele faz frente à proteção do policial, né, um colete tático, né, preto, que ele consegue utilizar como proteção balística, que é a principal finalidade do colete, e além do mais, ele levar mais equipamentos, então, carregadores de sobressalente de fuzil, kit de primeiros socorros, kits de lanterna, a nossa calça também, que eu não vou conseguir mostrar, ela vem também com acessórios como joelheira, bolsos sobressalentes para levar equipamentos, coturno, nosso cinturão com pistolas, com carregador sobressalente, algema. Então, visualmente e no emprego operacional, os senhores podem perceber que a rota tem essa diferença de equipamentos. Além da imagem, né, o que é o nosso chamariz, né, a nossa imagem principal, que é a boina preta e o braçal de rota. E quanto pesa tudo isso, Tenente Bruno, levando tudo aí, né, a própria farda e todos esses equipamentos que você destacou? Nós até fazemos os nossos treinamentos, né, com o foco disso, né? O nosso equipamento ele fica um pouco mais pesado, né? De uma vez que nós pesamos, né, o colete, boina, braçal, fuzil, o policial estava pesando com sobressalente mais de 20 quilos. Tem todo um treinamento, então, muito especial para poder lidar no dia a dia, durante uma ocorrência, com todo esse peso. Sim, porque não só parte de psicológica, né, mas parte física principalmente, porque igual o senhor apontou, né, a gente vai atender ocorrências perigosas de criminosos armados de fuzil, às vezes não só o deslocamento da viatura, mas o deslocamento a pé, uma incursão na favela. Vou dar um exemplo, uma área de morro, né? Então, o policial vai estar equipado, vai estar com fuzil, vai estar com os equipamentos, então tem que estar bem condicionado, tem que estar muito bem condicionado. Tenente Sudati, quanto tempo de Polícia Militar? Tenho 13 anos de Polícia Militar, vou completar 7 anos aqui no batalhão. Então, não começou na rota. Ficou não. 5 anos, 6 anos no policiamento Na verdade, foram 4 anos de formação, né, na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, e ao término fui servir na região metropolitana de São Paulo. Fiquei quase 3 anos trabalhando no policiamento territorial, né, tanto coordenando as atividades do policiamento territorial, a atividade do 01, né, que a gente fala que é a rádio patrulha, e também um período comandando pelotão de força tática na área. E aí vim para o batalhão em 2014. Então você já chegou na Polícia Militar oficial, já chegou pelo Barro Branco, já chegou oficial? Sim, eu ingressei do colégio, eu fui direto para a Academia de Polícia Militar do Barro Branco. E o desejo de ir para a rota, porque você esteve no policiamento territorial antes, como é que foi esse desejo de ir para a rota? Na verdade, eu já me interessava, né, pela atividade operacional, pelo patrulhamento, né, desde dos bancos acadêmicos, né, e logo que eu me formei, eu já passei aqui pelo batalhão e já tinha demonstrado meu interesse e minha vontade de servir aqui na unidade, desde de aluno ainda. Mas essa vontade era movida por qual razão? O trabalho diferenciado, o trabalho de elite, que é o que é desenvolvido pela rota, era isso que te chamava a atenção? Sim, são dois fatores, né, que são muito importantes quando o policial ele opta por tentar servir aqui na unidade, né? A admiração que ele sente já pelo batalhão, aliado com o interesse dele, né, a própria vontade dele de trabalhar na atividade operacional. Sim, e você, Tenente Bruno, há quanto tempo na Polícia Militar e há quanto tempo na rota? Ou já aí desde o começo? Estou fazendo 8 anos, né, de polícia, e minha história até é um pouco parecida com a do Sudati, né? Saí do Barro Branco, fiquei 3 anos em formação no Barro Branco. Saí, fui trabalhar no batalhão territorial no fundo da Zona Leste, lá na região de São Mateus. Passei a primeira parte, né, do aspirantado como comando Força Patrulha, né, que é a função do tenente
de supervisionar as viaturas 190, e depois eu fiquei 2 anos na Força Tática lá de São Mateus. E vim para a rota no final de 2018 e estou aqui há um pouco mais de 2 anos. E é o que o Sudati falou, a vontade de estar no batalhão é pela função que ela exerce perante a sociedade e a polícia militar, né? Minha admiração pela rota eu via desde antes de virar polícia e até mesmo na polícia, né? Estava trabalhando lá na Zona Leste, uma área com altos índices criminais, né? E sempre eu via a rota nos apoiando. E ali eu via a eficiência, né? E o trabalho realizado para a rota. Então foi evoluindo essa vontade de vir para cá e no ano de 2018 conquistei essa vontade de conseguir vir para o batalhão. Militares na família também que te serviram de incentivo para poder ir para a Polícia Militar, em especial para a rota posteriormente? Não, na minha família não tem militares. Então foi a própria experiência própria, né, de conhecimento que me fez ter essa vontade de vir para cá. Tenente Sudati, militares na família ou não também, como o Bruno? Não, militares não. Meu pai, ele é policial civil, aposentado já, foi investigador de polícia por 25 anos praticamente, e cresci, né, nesse meio policial, mas acabei desenvolvendo mais esse interesse de servir numa instituição militar, né, e por isso eu busquei desde jovem já estudar e me preparar para o ingresso na Academia do Barro Branco. Qual que é o efetivo hoje da rota hoje, Tenente Sudati? O batalhão ele conta com cerca de 600 policiais, claro, incluindo aqueles que prestam serviço na administração do batalhão e também os policiais do serviço operacional. Como é que é feito o processo de seleção, Tenente Sudati, de um policial para servir na rota? Você que já esteve no policiamento territorial, como é que foi o seu preparo para você chegar na capacitação necessária? Bom, o primeiro requisito para um policial servir aqui na unidade é o voluntariado, né? Aqui ninguém vem para cá e nem aqui permanece se ele não for voluntário para servir na unidade. Então esse é o primeiro requisito. A partir do momento que o policial ele demonstra o interesse de servir aqui, ele vai passar por um processo de levantamento de dados a respeito dele, para saber se ele possui algum tipo de punição na carreira, se ele é investigado por algum desvio de conduta, qualquer coisa que possa ser desabonador para a imagem do batalhão. Sendo ele aprovado, né, nessa peneira, né, e aí ele vai passar por uma entrevista aqui, por uma comissão composta por oficiais e praças do batalhão, no qual ele vai explicar, vai dizer os motivos pelo qual ele quer servir aqui e vai ser analisado como ele se porta, qual é a postura dele, se ele possui traços do perfil que a gente busca. Quando você Isso fala... aí é para ele servir aqui, né? Sim, quando você fala, Tenente Sudati, ser voluntário significa que tem que partir do policial a intenção de ir para o batalhão. Não é uma coisa que o batalhão convida ao policial. Ele é que tem que se manifestar nesse sentido. Exatamente. Claro que, por vezes, nós conversamos e conhecemos bons policiais que trabalham nos batalhões territoriais e a gente pergunta para ele, você nunca pensou em servir na unidade? Já pensou em trabalhar lá? Talvez isso até desperte interesse, mas tem que partir dele a iniciativa de vir aqui e manifestar esse interesse. Ele vai preencher uma ficha, vai trazer os dados dele e vai se submeter a todos esses processos. E tem que haver espaço naquele momento, né, no batalhão, para poder trazer mais um policial, né? Alguém tem que ter saído. Certeza, com certeza. E, além disso, né, também a gente pensa na logística e na dinâmica que envolve a preparação desse policial, porque a partir do momento que ele chega aqui, ele vai passar por basicamente duas etapas de treinamento. A primeira é o estágio de adaptação operacional, né? Então a gente monta uma turma com os policiais que vêm
servir aqui. Normalmente esses policiais ainda estão adidos ao batalhão, mas ainda estão classificados no batalhão de origem dele. Ele ainda não tem um vínculo completo com o batalhão. Então ele vai fazer esse estágio de adaptação operacional, onde ele vai passar uma semana só tendo treinamentos, aulas voltados para a atividade operacional, e ao término ele vai iniciar o estágio propriamente dito, né? Tanto o estágio de observação quanto de participação, que tem duração mínima de 3 meses. Aí, se ele for aprovado nesse estágio, aí sim ele é classificado na unidade, passa a ostentar o braçal de rota e é classificado em um pelotão. Você acompanha o programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, sempre em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. E nesse dia uma conversa sobre a segurança pública paulista, sempre com os amigos policiais militares. E hoje estamos recebendo os nossos tenentes do 1º Batalhão de Polícia de Choque Tobias Aguiar, a Rota. 12h21, a gente vai para um intervalo aqui no programa Gente que Fala e na volta a sequência aqui com a nossa conversa. Até já. Certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco no telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava a Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. 12h22, de volta com o programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Hoje conversando com os amigos da Rota, o 1º Batalhão de Choque Tobias de Aguiar, o Tenente Bruno Souto e também o Tenente Sudati. Tenente Bruno, o Sudati falava no bloco anterior sobre o processo, né, para toda essa chegada na rota, mas o perfil necessário, além de ser voluntário também, que o Sudati destacou, o perfil necessário para servir na rota, qual é? Como o Sudati falou, né, o policial, a gente até fala que tem que ser voluntário 2 vezes, né? Primeiro para ingressar na polícia e o segundo para ter vontade de trabalhar aqui no batalhão, né? E dentro dos pré-requisitos que a gente busca, né, nesse policial, principalmente moral elevada, né? O policial ele tem que ter esse entendimento do qual que é a finalidade da rota, qual que é o emprego da rota. Tem que ser um policial dedicado com o serviço, porque trabalhar aqui não é fácil. Então chega cedo, chega antes do horário, não tem horário para sair, porque às vezes tem missão que passa dias, tem ocorrência que vai apresentar na delegacia e passa horas de apresentação. Então tem que ser um policial dedicado com o serviço, tem que ser profissional, ter um bom conhecimento, né, profissional, então vir com uma experiência técnica, né, para exercer as funções aqui. Então esses são os pré-requisitos básicos, né, que nós observamos para esse policial ser selecionado. Dentre eles também tem as partes, né, de carreira, de aspectos de serviço dele nas unidades que ele trabalhou, que o Sudati também apontou. O que, na sua carreira aí na rota, Tenente Bruno, te marca? Qual é a ocorrência que até aqui mais te deu, digamos, foi a ocorrência principal, digamos, que você tem atuado? Aqui a gente tem bastante atuação em ocorrências que geram destaque, né? Seja na parte da Polícia Militar ou até as partes de divulgação na mídia, né? De conhecimento, né? De ocorrências de alto risco. Mas teve uma recente, né? Que foi no ano passado, que chamou bastante atenção
pela natureza, né? A gente estava patrulhando na zona oeste de São Paulo e um solicitante passou para a gente, viu a rota, né? Falou, estão roubando uma loja de eletrodoméstico, uma rede, né? Uma grande rede de loja de eletrodoméstico. Quando nós deparamos, vimos a situação, né? Um indivíduo armado com 2 reféns, né? Ele visualizou a rota e nesse momento ele cessou o roubo e apontou a arma para essas 2 funcionárias e fez de refém. De imediato isolamos o local, tiramos as outras pessoas, acionamos o apoio das outras equipes de rota, né? E fizemos um primeiro contato, né? Sem concessão, né? A partir de gerenciamento de crises. E aquele indivíduo viu que a rota estava presente lá, não tinha outra alternativa senão se entregar. Conseguimos, né, liberar essas 2 funcionárias com vida, com ilesas. O indivíduo se entregou, foi preso e foi apresentada a ocorrência. Então, marcou bastante pelo histórico, né? Foi bem interessante para a minha carreira, assim, de aspecto de ocorrência. Em geral, a solução acaba vindo com o trabalho da própria rota ali naquele momento ou a necessidade de alguém a mais, como, por exemplo, nesse caso, teve aí um gabinete para gerenciamento de crise? Como essa ocorrência foi rápida, né, a gente conseguiu resolver em torno de 15 minutos, aquela equipe de rota que estava lá conseguiu dar desfecho. Mas tem muitas ocorrências que a rota é inserida num contexto de apoio de demais programas de policiamento, né? Então, teve ocorrências nossas aqui que a gente foi apoiar a equipe de área que estava com uma situação de refém ou uma situação de roubo a carro forte, furto a caixa eletrônico, que envolve o programa territorial, o Águia, o GAT, né, na sua equipe de negociação, né, de gerenciamento de crise, uma situação com explosivos também que envolve o esquadrão antibombas. Então, percebe-se que a rota está inserida no contexto da polícia militar, né, como uma ferramenta de apoio para os demais programas de policiamento. Tenente Sudati, e no seu caso, qual é a ocorrência que até aqui marca a sua carreira dentro da rota? Já foram muitas situações marcantes, né, Mauro? Mas também, sempre que envolve refém, acho que a vida de outras pessoas acaba marcando a gente um pouco mais. Mas de todas as que eu já atuei, né, de forma direta, acredito que a mais marcante para mim foi aquele episódio do massacre dos alunos da escola de Suzano. Sim. Quando você tem ocorrências que envolvem vida, principalmente vida de jovens, crianças, adolescentes, isso acaba marcando mais, né? E eu me lembro que ninguém sabia exatamente se já tinha acabado, né, aquele episódio, ou se haveria outros desdobramentos, se haviam mais atiradores ativos dentro da escola, se havia ameaça de bomba ou não dentro do colégio, né? Então, a gente acabou atuando ali em apoio na varredura, mas foi uma situação bastante comovente, até porque os pais dos alunos estavam do lado de fora da escola sem saber o que estava acontecendo. Então, acho que foi um episódio bastante marcante aí na minha carreira. Voltando ainda a falar do preparo do policial da rota, Sudati, tem um estágio de adaptação, né, que ocorre. Sim. Como é que se dá isso e o que é o curso da rota? Então, o estágio de adaptação operacional é um treinamento que tem duração de 1 semana, 1 a 2 semanas, né, de duração, em que o policial ele vai passar por um nivelamento básico de todos os procedimentos que a gente adota no nosso dia a dia, seja abordagens, atuação em local, em área edificada, né, ou local confinado, navegação, escrituração, enfim, um nivelamento básico para o policial ter a capacidade de estagiar, de realmente iniciar o estágio operacional dele. Aí sim, ao término desse estágio de adaptação, é que o policial ele vai ser classificado num pelotão e vai iniciar o estágio que conta com no mínimo 3 meses. Já o curso que a gente desenvolve aqui no batalhão é o curso de patrulhamento tático e ações especiais de polícia. Esse curso ele tem duração de 1 mês,
e ele atende não só os policiais da unidade, mas de todos os batalhões do Comando de Policiamento de Choque, das unidades de ações especiais de polícia, que são os BAEPs, né, espalhados tanto na capital quanto no interior de São Paulo, e também atendemos aos policiais que atuam no patrulhamento tático em outros estados do Brasil. Nesse sentido, aí eu vou perguntar para o Bruno, atender policiais de outros estados do Brasil. Bruno, a Rota tem um trabalho de aperfeiçoamento profissional para policiais das diversas unidades da PM Paulista, e não só para a PM Paulista, mas também de outros estados. Como é que é esse aperfeiçoamento que é passado para esses policiais? São doutrinas diferentes? Que a gente imagina a Polícia Militar, uma única instituição com uma única doutrina, ou não? São doutrinas diferentes porque são coisas separadas dentro da polícia. Na verdade, a gente fala não aspecto doutrinário, né, mas fala do aspecto técnico, né? Então, como eu posso referenciar? A Rota, ela realiza o patrulhamento tático de rota, né? Que a gente fala que é o patrulhamento tático. E dentro do estado de São Paulo, outras unidades também realizam patrulhamento tático. Então, vou dar um exemplo, na rodoviária, né? Policiamento rodoviário, tem o TOR. Então, ele faz o patrulhamento tático nas rodovias. Nos BAEPs, igual o Subtenente Cidade referenciou, ele faz o patrulhamento tático. Em outros estados também tem unidades que exercem esse patrulhamento tático. E dentro do patrulhamento tático, nós temos esferas, né, como fossem subdivisões de assuntos direcionados para esse estilo de policiamento. Então, vou falar direção de viatura SUV. Com certeza é uma viatura que não é igual à viatura do radiopatrulhamento. É uma viatura grande, com um motor mais forte, tracionamento, a direção dela é um pouco diferenciada. Então, nós aqui temos a escola, né? Nós temos os instrutores que são especializados nessa parte de direção. Então, alguma unidade que exerce a direção desses veículos tem necessidade, eles entram em contato com a gente, falam, eu necessito que meus policiais tenham nivelamento, tenham conhecimento aprofundado sobre direção de viatura SUV. Nós vamos e realizamos a instrução. Fora isso, também tem situações de atendimento do APH, né, atendimento pré-hospitalar tático. Temos situações também de abordagens, de atendimento de ocorrências de crimes ultraviolentos, então simulações, treinamentos conjuntos. Hoje nós estamos contando também com um atirador designado, a parte de ocorrências que envolvam a parte do patrulhamento tático. Então, são dentro da esfera, né, desse estilo de atuação da polícia, nós temos vertentes que a Rota exerce, e nessa parte de apoio de ensino, nós prestamos esse apoio para os outros batalhões do Estado e fora do Estado, né? Vou dar um exemplo que o ano passado, o Rio de Janeiro, queria, e está iniciando, né, já está com esse projeto já em implementação, do patrulhamento tático. Lá no Rio de Janeiro não tinha, né, unidade que realizava o patrulhamento tático. Tinha um rádio patrulhamento e as unidades do choque, né, o BOP e as unidades do choque, que são unidades de apoio, né, que nós vemos muito aí no meio de comunicação. E eles vieram aqui em São Paulo e queriam implementar essa parte do patrulhamento tático. Então, eles criaram lá o RECON. Então, os policiais passaram aqui um tempo, foi em torno de 2 meses, 3 meses, passando por nivelamento, por instruções, e hoje eles exercem essa atividade de patrulhamento tático. Então, eu só estou referenciando para ter um entendimento, né, do que é essa parte de ensino da Rota. Tenente Sudati, muita gente aqui em São Paulo diz assim, eu queria que o governo do estado botasse a Rota na rua. Por quê? Porque em algum momento do passado já teve político que disse, eu vou botar a Rota na rua, era a campanha, era o objetivo de ganhar voto e tudo mais. Isso é bom ou é ruim para a Rota? Porque acaba passando aquela impressão, olha, é só a Rota que vai resolver. E não é bem isso, a Rota tem um trabalho específico, existe a Polícia Militar nas suas mais diversas frentes, no seu patrulhamento territorial, e a Rota ela vai ser requisitada dependendo da necessidade. Fica essa impressão, para quem diz isso, de que quer a Rota na rua, é porque só a Rota resolve? Esse bordão, né, esse jargão, ele acabou sendo utilizado de uma forma até que colocou o batalhão numa condição mais complexa, né? Como se a Rota tivesse parado de estar nas ruas de São Paulo
em algum momento da história, o que não aconteceu. Em todo momento da história desse batalhão, a rota esteve presente em todas as regiões do estado, né? Não existe uma área privilegiada ou coisa do tipo. E o que acontece é que a rota ela tem diversas atribuições. Entre elas, né, além do patrulhamento tático, a gente faz o combate direto, né, às organizações criminais ultraviolentas e as organizações criminais como um todo, né? Então, claro, em parceria com as agências de inteligência, trabalhos da Polícia Federal, Ministério Público, etc. Então, são muitas atribuições. É claro que o trabalho da rota a gente sempre busca, né, a excelência. Nossa meta é sempre prestar o melhor trabalho possível para a sociedade. E esse reconhecimento, ele é positivo por um lado. A rota ela presta um bom serviço, por isso eu gostaria que a rota estivesse presente 24 horas em todos os lugares de São Paulo. Isso é gratificante. Mas a gente não pode confundir e achar que em algum momento a rota não esteve buscando um trabalho de excelência ou não esteve presente nas ruas de São Paulo. Tenente Bruno Souto, nesse sentido, será que há uma impressão para a sociedade paulista de que, olha, a rota ela exerce mais autoridade, a rota é mais enérgica, a rota ela pode lidar mais com a criminalidade? Será que em algum momento a sociedade passou a ter essa impressão? Eu acredito que de forma indireta, né? Por que eu falo isso? Porque nas ocorrências que a rota atua, percebe-se que os criminosos estão mais armados, mais organizados e tudo mais. Então, toda vez que a rota está atuando e às vezes é divulgado, né, nas mídias, indiretamente a pessoa acaba tendo essa impressão, né, que fala, a rota vai lá, vai resolver tudo. É a nossa atribuição, né? Então, nós estamos lá para apoiar crimes que extrapolam, né, as esferas do radiopatrulhamento, do programa de policiamento territorial, né? Então, como você falou, a sociedade tem essa impressão? Indiretamente, sim. Você destacou, Bruno, anteriormente, sobre a rotina do policial da rota, chegar cedo antes do horário e não ter o momento certo para sair, porque você não sabe a ocorrência que vem e por quanto tempo essa ocorrência vai se estender. De uma maneira geral, como é que é a rotina do policial de rota numa comparação com aqueles que não fazem parte do batalhão? Bom, a rotina do policial, né, do braçal de rota aqui inserido no pelotão, a gente tem a máxima, né, de sempre chegar mais cedo, porque a gente não sabe como que vai ser aquele dia de serviço, né? Qual que vai ser o emprego, qual que vai ser a necessidade de empenho do pelotão de rota. Mas a obrigação dele é chegar pelo menos uma hora mais cedo dentro da sua função. Eu vou dar um exemplo, o motorista, né? Ele chega uma hora mais cedo para quê? Para arrumar a sua viatura, para limpar, higienizar, fazer nós chamamos, né, o primeiro escalão da viatura, que é o quê? Conferir se todo o sistema dela, seja mecânico, seja motor, está em perfeito uso. Os bancos de trás, né, o terceiro e quarto homens, chegar mais cedo para arrumar os armamentos, seu fardamento. Nós, como comandante de pelotão, né, eu e o Sudati, chegamos mais cedo para saber das ordens que tem vigente, do emprego operacional que a rota vai ter. Então, já percebe-se que não é só chegar, se equipar e sair para a rua. Então, tem toda uma preparação, todo um emprego necessário. Assim que os policiais chegam, né, tem um horário que é da sua revista, então o pelotão entra em forma no horário pré-determinado, é conferido o efetivo, é passado as ordens, as alterações de escala, a ordem de serviço e tudo mais, é passado a área de patrulhamento e a missão que é necessária naquele dia. Depois disso, nós vamos para a parte de instrução, então nós temos o tempo, todo dia, né, todo dia de serviço tem um tempo dedicado para a instrução. A instrução ela engloba fatores de treinamento físico, né, como eu já disse, né, treinamento funcional, corrida, natação, entre outros, parte de defesa pessoal, parte técnico operacional. Então
Nós treinamos a parte de abordagem, a parte de simulação de ocorrências, a parte de legislação, então a alteração de legislação, alguma atualização, nós temos que passar obrigatoriamente, o policial de rota tem que saber o que está em vigência ou não. E parte também seja de aspectos de armamento, munição, tudo que vem de melhorias para a atuação do policial, nós estamos inseridos nessas atividades. Depois dessa rotina de treinamento, né, o policial vai para a parte de equipagem, né, higienização, alimentação, se for necessária, né, depende do horário de serviço que ele está sendo empregado. Parte de higienização, equipagem, se farda, pronto para o patrulhamento. Assim que sai, o pelotão entra em forma novamente e sai para o patrulhamento para a área que foi empregada. Então, essa é a parte inicial do serviço, né? Isso aí compreende nessas 3 primeiras horas de serviço. O pelotão realiza o patrulhamento, né? O patrulhamento tático de rota na região pré-determinada, seja capital, Grande São Paulo, interior, litoral, o que for, e aí vai atender às necessidades daquela região. Então, apoio ao sistema de inteligência, apoio à Polícia Federal, apoio até mesmo numa região, vou dar um exemplo, na região da Zona Leste, né? A incidência de roubo de veículos está alta. A rota vai ser empregada lá para combater o roubo de veículos. Então, nós exercemos esse apoio e, dependendo da situação, teve ocorrência, a equipe pegou ocorrência, vai apresentar na delegacia da região e aí vai se estender naquele finalização da ocorrência. Deu o tempo de serviço que é necessário, o pelotão recolhe para a base, faz a desequipagem, a escrituração, né, dos documentos pertinentes e aí, por fim, está finalizado o serviço. Mas isso aí, com certeza, passa 12 horas de serviço naturalmente. Faltando 19 minutos para uma, programa Gente que Fala, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também nas redes sociais. Hoje, essa nossa conversa com os policiais militares do 1º Batalhão de Choque Tobias Aguiar, a Rota, o Tenente Sudati com a gente, também o Tenente Bruno Souto. Na sexta-feira, sempre essa conversa sobre segurança pública com a parceria da FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Mais um intervalo agora. Em um minuto a gente está de volta com a sequência do nosso papo aqui. Até já. Certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: o Instituto de Pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido. Faltando 17 minutos para uma, de volta aqui na Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também nas redes sociais. Programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Hoje com a gente o Tenente Sudati e também o Tenente Bruno Souto, que são do 1º Batalhão de Polícia de Choque Tobias de Aguiar, a Rota. Tenente Sudati, você já esteve no comando, você já foi comandante? Já teve essa atuação como comandante? Eu sou comandante de pelotão desde da conclusão do meu estágio aqui, né? A função do tenente no batalhão é comandar pelotão. Assim como o capitão ele comanda a companhia, os majores subcomandante do batalhão e o coordenador operacional, e o tenente-coronel que comanda a unidade inteira, né? Então, exerço atividade de comandamento desde a minha chegada aqui, sim.
E na sua atividade de comandamento, eu faço essa pergunta sempre aqui para todos que têm atividade de comandamento. É sempre bom ouvir essa resposta, porque cada um tem um olhar diferente sobre os seus comandados. Aquela preleção que é feita no início dos trabalhos para elevar o moral da tropa, dar aquela mensagem para a autoestima e tudo mais. O que é importante ser falado no dia a dia? Aliás, as mensagens têm que ser modificadas no dia a dia, né? Para sempre levar uma novidade para os comandados. O que é importante falar? O que você prepara nessa preleção? Eu acredito muito num dizer que eu escutei logo no início da minha carreira, que o que você fala tão alto que eu não consigo escutar o que você está dizendo. Então, a ideia central é você dar o exemplo. Se você não tiver isso em mente, principalmente numa tropa como a nossa, né? Uma tropa aguerrida, uma tropa que tem personalidade, uma tropa com moral e honestidade acima de tudo, né? Essa tropa ela não vai ouvir o que você está dizendo. Se você não der o exemplo, se você não tiver uma conduta compatível com aquilo que é valorizado dentro desse quartel. Por isso, o simples ato do dia a dia, da vivência aqui com os policiais, isso já basta para que eles acreditem na missão e acreditem no seu comandamento, na sua liderança. Mas sempre é bom também aquela injeção extra de ânimo, né? Então a gente sempre procura manter um ambiente bom de trabalho, né? Uma camaradagem típica também de quartel, né? Mas sempre focado ali, né, na proteção da população e o combate ao crime. Tem algum tempo específico para durar essa preleção? Ou é o tempo que der, é o que tiver de palavras para serem ditas? Então, na revista inicial do pelotão, geralmente a gente se limita a fazer a leitura das ordens de serviço do dia, as ocorrências das datas anteriores, para todo mundo estar inteirado do que está acontecendo dentro da unidade, dentro da instituição. Não dura mais do que 15 minutos, mas por que a gente faz isso? Para dar tempo hábil para o treinamento que a gente vai fazer ali naquele dia. A liberação do pelotão para o patrulhamento, o pessoal gosta de assistir, gosta de ver a saída das viaturas, né? Aquele brado de rota no pátio antes da saída das viaturas. Geralmente também não demora mais do que 5, 10 minutos ali, aquela troca de ideia final com o pelotão. Tenente Bruno Souto, e no seu dia a dia aí do comandamento, quais são as palavras necessárias, importantes para incentivar a tropa aí no momento de início de trabalho? Eu tenho a facilidade, né? A gente não contou isso aí. Eu e o Estudante trabalhamos na mesma companhia e dividimos os dois pelotões que estão no mesmo horário, né? Então, a revista do nosso pelotão é simultânea e é junto, né? O Estudante comanda o 4º pelotão da 4ª CIA de Rota Vespertina e eu comando o 5º pelotão, né? Mas entra a forma junto, nós passamos a instrução junto. Então, como eu, né, sempre aprendi com o Sudachi, né? Inclusive em 2018 eu cheguei, ele que me estagiou aqui, né, na rota. Eu gosto de usar esse exemplo que ele falou, né? O policial, né, o comandante que demonstra, que faz, né, que o exemplo arrasta, né, é a melhor forma de falar. Então, a gente demonstra isso pelo comandamento, né? Então, exercendo essa liderança de pronto, nata, né? É necessário que o policial sempre estar motivado e sempre estar com o foco, né, do patrulhamento tático e a função primária da rota, né? Tenente Bruno, Covid-19, já começou a vacinação por aí? Porque o governo disparou isso para os policiais, todos, né? Militares, civis. Sim. Segunda-feira. Desde o dia 5, como é que está isso? Começamos na segunda-feira a vacinação aqui no batalhão, né? O efetivo da rota já tomou a primeira dose, né? E estamos no processo fracionado, né? Que não só a rota não só os policiais da rota estão sendo vacinados. Todo o complexo aqui da região da Luz, né? Englobando a cavalaria, o comando de policiamento de choque, polícia civil, né? Nós temos aqui o prédio do DHPP, que é do outro lado da rua, né? Do nosso lado aqui.
GCM, Polícia Rodoviária Federal. Então, em torno de 3.500 policiais vão ser vacinados nessa semana aqui nas instalações aqui da Rota. Então, já começamos, está um processo de conclusão dessa primeira dose aí, só esperando a segunda dose. Perguntas da nossa audiência. Sudati, Tenente Sudati, Fernando Antonelli, nossa audiência no YouTube. Ele pergunta quantos quartéis da Rota estão instalados no estado de São Paulo. Estado grande, 645 municípios. Boa tarde, Fernando. Só existe um quartel das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar. Só existe um quartel. É o Batalhão Tobias de Aguiar, situado aqui na Avenida Tiradentes. O que ocorre é que os pelotões de rota atuam no estado inteiro. Então, não é incomum, às vezes, irmos para operações nas regiões mais distantes, né, da capital e permanecermos no interior por 3, 4 dias, região de Presidente Prudente, Bauru, Ribeirão Preto, Marília, essas regiões mais afastadas. Então, quando somos empregados nessas regiões, nós ficamos 3 dias direto com o pelotão aí. Nesse cenário, acabamos ficando aquartelados nos próprios batalhões da região. A gente fica baseado aí, mas entre aspas, a sede, né, da rota é aqui na Avenida Tiradentes, 440, no bairro da Luz. Avenida Tiradentes, 440, no bairro da Luz, aquele prédio histórico, né, tombado, inclusive, né, pelo patrimônio histórico, sim. E sempre amarelo, né? Tem alguma razão para ele ser amarelo e não de outra cor? O que conta a história do planejamento e da construção desse batalhão é que ele havia sido inspirado, né? A inspiração dele foi em um quartel da Legião Estrangeira, situado em Marrocos, que o arquiteto Ramos de Azevedo ele idealizou como sendo o exemplo, né, o modelo de quartel para essa unidade. E desde a pintura tradicional dele, até por ser um patrimônio tombado, né, a gente mantém a mesma coloração, a mesma tonalidade. A Vera Lima, nossa audiência no Facebook, todos os dias, e ela pergunta... Tenente Bruno, por que os policiais da Rota trocaram o antigo capacete pelas já famosas boinas negras? Sempre famosas boinas negras. Sim, uma boa tarde, né? Na época, né, via-se que o capacete ele não era tão operacional, né? Existia problemas assim de embarque na viatura, problemas de acondicionamento e tudo mais. Então, naquela época, os policiais viram o emprego da boina, né, como mais operacional, né, com um emprego melhor, e implementaram, né, a nossa famosa boina preta, a boina negra, né, que até hoje está como uma das imagens primárias aí da rota. O seu Jaime do Jardim Bonfilholi, Zona Oeste aqui de São Paulo, sempre com a gente todos os dias. Mais uma vez, obrigado, seu Jaime. Ele pergunta, Sudati, em que estágio da repressão a uma manifestação de rua é utilizada a bala de borracha? Boa tarde, senhor Jaime. Claro, a rota está inserida dentro do contexto do Comando de Policiamento de Choque, né? E atua em apoio às unidades territoriais, em que pese a unidade principal que exerce esse tipo de atividade, né, no controle de distúrbios, né, no controle de tumultos, de fato, o 3º Batalhão de Polícia de Choque, o Batalhão Humaitá. Eu falo um pouco mais de propriedade, porque eu tive o prazer, né, de fazer o curso de ações de controle de distúrbios civis por lá, e a doutrina empregada é a seguinte: a munição de elastômero, vulgarmente chamada de bala de borracha, ela só é empregada contra ameaças determinadas, que possam oferecer um risco à integridade física ou à vida do operacional do policial de choque. Então, não é utilizada como uma ferramenta de dispersão. Ela não é disparada aleatoriamente contra a turba. Ela é disparada contra pessoas que estão na iminência ou estão oferecendo risco já
a integridade física dos policiais. Aquele indivíduo que está arremessando uma pedra, ou ele está com um rojão nas mãos, alguma coisa nesse sentido. E quanto tempo tem, Tenente Sudati, para aquela pessoa que está no comando daquela ação decidir pelo uso da bala de borracha a partir daquilo que ela observar? Porque é muito rápido, precisa ter uma ação muito Sim. rápida. Quanto tempo isso demora? Então, por ser uma atividade extremamente emergencial, né, quando alguém está acendendo um rojão, não dá tempo de você falar, tem um cara vestido assim, assim, assado, naquela esquina, ele está com o rojão na mão, vai acender, vai disparar contra a tropa. Já foi. Alguém já está machucado. Então, o comandante ele dá as ordens de engajamento prévias para os atiradores, e os atiradores eles têm a liberdade, dentro do conceito, né, que a gente fala de tomada de decisão, que seria observado, orientar, decidir e agir, né, desse conceito ODA, ele tem a discricionariedade para efetuar esse disparo sem uma ordem de disparo necessariamente partindo do comandante de pelotão. E o João Carlos Lima, nossa audiência no Instagram, obrigado, João Carlos, ele pergunta, Bruno, o treinamento da rota é muito diferente do retratado no filme Tropa de Elite, que no caso fala do BOPE do Rio de Janeiro, mas ele pergunta se é muito diferente. Totalmente diferente. Ali é uma parte de filme, né? Então tem a parte de divulgação e tudo mais. Então não se compara nada ao nosso treinamento. Nosso treinamento é voltado para os aspectos técnicos e operacionais, né, do policial. Então seja a preparação física, né? Então o condicionamento físico do policial tem que ser levado ao máximo. Fator de conhecimento, né, de prática. Então o policial ele passa por treinamentos constantes, seja abordagem, tiro defensivo, uso de equipamentos. Então é outra realidade, totalmente diferente do que é apontado aí na solicitação aí do filme do Tropa de Elite. Pessoal, nosso tempo se esgotando, o Tenente Bruno Souto, sua despedida bem brevemente. E acho que também cabe aquele convite, né, para a população que quiser conhecer as instalações da rota. Evidentemente que não nesse momento, em razão da pandemia, mas em situação normal de temperatura e pressão, são todos muito bem-vindos. Então, aquela sua despedida e o seu convite, bem brevemente. Sim, eu quero agradecer a data, né, por poder falar um pouco mais da nossa rotina. Quem tiver, assim que possível, né, voltar à pandemia, quem tiver curiosidade e querer conhecer a Quartel da Rota, estamos de portas abertas. E, se possível, né, acompanhar a nossa rotina, nós temos nossa página de comunicação, né, no Instagram, que é o Rota_BTA, e os anúncios, os pronunciamentos sobre a volta da visita na rota, normalmente nós realizamos por lá também, fora nosso canal técnico de comunicação. Então, quem quiser acompanhar a nossa rotina, no Instagram, Rota_BTA, Batalhão Tobias de Aguiar. Uma boa tarde a todos, obrigado. Tenente Sudati, bem brevemente, sua despedida, poucos segundos. Agradecer a oportunidade, agradecer aos ouvintes, né? E deixar mais uma vez claro aqui que a Rota sempre esteve e sempre vai estar a serviço do povo, e conta com a gente, e assim que passar toda essa pandemia, venham nos visitar, venham conhecer nos quartel. Muito obrigado, mano. Muito obrigado pela presença de vocês. Termina aqui o programa Gente que Fala de hoje, edição de sexta-feira, sempre em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Uma grande conversa sobre a segurança pública paulista. Estiveram com a gente hoje o primeiro-tenente Aldrin Sudati do Carmo e o primeiro-tenente Bruno Ferreira Souto, ambos do 1º Batalhão de Polícia de Choque Tobias de Aguiar, a conhecida Rota. Na mesa de som com a gente hoje o Fabiano Souza, Sérgio Souza, nosso gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e do outro lado do programa Gente que Fala, sempre você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência durante toda a semana, durante o dia de hoje também. Um bom final de semana a todos. Na segunda-feira a gente se encontra novamente. Tchau, valeu.